Nesse vídeo vamos falar sobre a recuperação da cirurgia da tireoide. Às vezes eu atendo pacientes que têm muito medo de operar, adiaram a cirurgia por vários meses, às vezes até por vários anos, simplesmente porque tem medo de como vai ser a recuperação, tem medo de sentir dor, medo de ter alguma complicação. Então nesse vídeo a ideia é conversar um pouco sobre esses pontos relacionados a essa cirurgia em específico. Eu sou o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, e é a especialidade que trata as doenças da tireoide, tanto doenças clínicas, mas principalmente os casos cirúrgicos, os bócios, o câncer de tireoide, o esvaziamento cervical. Então é o meu dia a dia operar pacientes que passam por essa cirurgia, e o que eu posso te adiantar é, a maioria dos casos tem uma recuperação muito tranquila. O paciente interna num dia, opera poucos minutos depois, geralmente 20 minutos, 30 minutos, às vezes até uma hora, já recebe alta da sala de recuperação, já volta para o quarto, passa o restante do dia acordado, quer dizer, acordado nem tanto, a pessoa acaba dormindo porque não tem muita coisa para fazer, então passa o dia deitado na cama, no dia seguinte recebe alta. Então 24 horas de internação, em casa, o paciente não precisa ficar restrito na cama, pode sentar, pode caminhar, pode conversar com as outras pessoas. Então a maioria dos pacientes, lá pelo segundo, terceiro dia, a sensação é de que o paciente fala exatamente isso, nem parece que operei, porque não sente que está operado, né? Claro que em alguns pacientes, por conta de problemas que podem aparecer depois da cirurgia, fica tudo diferente, mas em geral, na maioria dos pacientes, tomando as medicações para dor, tomando o remédio, o hormônio, tomando o cálcio, tomando todos os cuidados e seguindo as orientações do cirurgião, o paciente se recupera bem e não tem grandes problemas. Existem alguns pontos que tornam a recuperação mais difícil, principalmente nos casos em que a cirurgia é uma cirurgia grande ou difícil, nos casos de bócio muito volumoso, uma tireoide muito grande, nos casos em que o paciente tem uma tireoidite, que a tireoide está muito inflamada, a cirurgia pode ser mais difícil porque fica tudo grudado, nos casos de câncer grande, tumores de 3, 4 centímetros, que além de remover a tireoide, precisa remover os linfonodos do pescoço. Quanto maior a cirurgia, mais difícil vai ser a recuperação. Mas isso não quer dizer que o paciente vai sentir dor, que aqui é o primeiro ponto, né? Nós temos diversos medicamentos para dor. Após a alta, o paciente vai receber uma lista de medicamentos que devem ser tomados de horário, então tem que seguir aquela receita do médico para não sentir dor alguma. E dor, a gente vai usando medicamentos até ficar livre de dor. Então, se apenas com um remédio de horário, um analgésico, por exemplo, uma dipirona, um paracetamol, consegue controlar a dor, ótimo. Inclusive, muitos pacientes, para essa cirurgia, é suficiente. Alguns pacientes a gente adiciona um anti-inflamatório, em alguns pacientes, além do analgésico e do anti-inflamatório, a gente adiciona um opioide, como um paracetamol com codeína, um tramal, faz mais medicamentos para a pessoa não sentir dor nenhuma. Então, se você está precisando passar por essa cirurgia e tem medo de sentir dor, fique tranquilo, porque após a cirurgia vão ser feitos medicamentos e não vai sentir dor alguma, tá? Outro ponto, alguns pacientes deixam de operar por conta de medo das sequelas, medo do que pode acontecer, né? A principal sequela após a cirurgia, uma delas é a cicatriz, que em geral fica muito discreta. O outro ponto é a necessidade de tomar o hormônio da tireoide. Então, o paciente que faz a tireoidectomia total, todos, né, que passam pela remoção completa da tireoide, vão ter que repor o hormônio tireoidiano. É um medicamento pequeno que a pessoa toma pela manhã e ele consegue substituir completamente a tireoide. Então, não afeta o peso, não afeta a fertilidade, não afeta o cabelo, não afeta a disposição, a energia, desde que a pessoa esteja tomando corretamente, na dose correta, vida normal. Isso a gente consegue analisar através de exames laboratoriais para deixar o paciente bem, né? Em alguns pacientes que fazem a cirurgia parcial, também vai ser preciso tomar essa medicação, tomar hormônio, mas a maioria dos casos que fazem a cirurgia parcial remove apenas a metade da tireoide, a metade que sobra dá conta do recado. Outra preocupação, né? Isso é uma sequela, né? A cicatriz e a necessidade de tomar hormônio realmente é algo que vai acontecer após a cirurgia. As complicações são possibilidades, algo que pode acontecer, que aí vai depender do caso, da dificuldade técnica, vai depender do cuidado do cirurgião, e aí, por exemplo, existe uma complicação que é a alteração da voz, a rouquidão, por conta de paralisia da prega vocal. Nós temos 2 nervos, um de cada lado, cada um vai para uma prega vocal, e se na hora da cirurgia tiver muito manuseio desse nervo, às vezes é uma dificuldade por conta do próprio nódulo, que pode ser um nódulo grande, ou do próprio paciente, às vezes o paciente tem uma anatomia difícil, a tireoide meio que abraça quase completamente a traqueia, o nervo pode estar fora do local por conta do bócio. Então, nesses casos, é esperado ter algum grau de alteração da voz. Mas claro que a experiência e o cuidado do cirurgião também são essenciais.
Quando um dos nervos é muito manipulado, uma das pregas vocais para de funcionar. E aí, como uma não está funcionando, elas não encostam e o ar escapa entre elas. O paciente fica com uma voz bem soprosa e sem potência. Nesses casos, em geral, esse problema é temporário, a prega vocal que está paralisada, ela pode recuperar a função se o nervo foi preservado, mas se o nervo foi totalmente danificado, a prega vocal paralisada não costuma se movimentar mais. O que vai acontecer é que a prega vocal que está boa vai conseguir encostar na prega vocal paralisada, e para isso, todo paciente que tem alteração na voz, o mais recomendado é procurar um fonoaudiólogo para iniciar a terapia vocal, para fazer exercícios para a voz melhorar mais rápido. Alguns cirurgiões, talvez por encarar isso como uma falha na própria técnica, né, para tentar meio que... É até chato falar sobre isso, né? Mas o ideal, pelo menos o que eu vejo o paciente tenha o problema, quanto mais cedo ele começa a reabilitação, melhor. Mas alguns cirurgiões relutam em encaminhar o paciente para fazer uma laringoscopia e encaminhar o paciente para fono, como se fosse parte da cirurgia a voz ficar ruim, e não é. A maioria dos pacientes que opera, a voz é para ficar normal. Então a gente precisa tomar todo o cuidado, e quando ocorre o problema, quando a voz fica diferente, tem que encaminhar o paciente para fono o quanto antes para ter os resultados melhores. Isso é algo comprovado em evidência, já trouxe até aqui no canal artigos falando sobre isso, qual é o melhor tempo de se fazer a laringoscopia e iniciar a fonoterapia, tá? Outro problema que pode acontecer em relação à cirurgia, que às vezes os pacientes têm medo, inclusive essa é uma complicação que eu tenho mais medo, porque ela pode piorar a qualidade de vida do paciente, que é a queda do cálcio. Quando as paratireoides são muito manipuladas, o PTH pode cair e o cálcio acaba caindo também. Na maioria dos casos, isso é temporário e isso é leve. Então, a gente aumenta a quantidade de comprimidos de cálcio que está sendo feito ali nos primeiros dias e consegue aliviar os sintomas, e após alguns dias a gente consegue tirar esse cálcio quando vê os exames laboratoriais. Em alguns pacientes, a paratireoide ficou tão danificada que a gente não consegue tirar esse cálcio. Ela demora mais a funcionar. É algo que pode acontecer após a cirurgia, não costuma aparecer, é uma possível complicação. Outra possível complicação que é muito comum também é o seroma. É um inchaço que pode aparecer na região da cicatriz lá pelo 10º dia, 15º dia. Fica inchado como se tivesse líquido por baixo da pele. Na maioria dos casos, sem nenhum tratamento, esse líquido reabsorve e volta ao normal. É muito importante que todo inchaço que apareça, você comunique o cirurgião para que ele veja direitinho se isso realmente é um seroma, pois às vezes pode ser uma infecção com pus que precisa abrir para lavar, né? Ou às vezes pode ser um hematoma, pode ser um outro problema. Então é interessante que todas essas possíveis complicações, caso elas apareçam, você converse com o médico que está tratando o seu caso. Mas não tenha medo, passe por essa cirurgia. Se você tem um problema e esse problema não vai para o tratamento, por exemplo, um câncer de tireoide, e você fica adiando a cirurgia pode se tornar cada vez mais difícil à medida que esse tumor vai progredindo, se espalhando, né? Ao invés de tirar, por exemplo, sua tireoide, vai ter que fazer um esvaziamento de uma ponta a outra, fazer um esvaziamento cervical. Então não vale a pena ficar aguardando um problema, esperando o problema piorar. Da mesma forma, existem muitos pacientes que têm bócio mergulhante, uma tireoide grande descendo para o tórax, que fica adiando a cirurgia, evita a cirurgia porque tem medo dos riscos, né? Se esse bócio ele cresce mais, a cirurgia vai ser ainda mais difícil, né? Então é algo que o ideal é não esperar tanto, não deixar o problema ficar ainda pior, tá? Então, na dúvida, se não sente segurança no seu médico, no seu cirurgião, procure outro, escute outras opiniões até você se sentir mais seguro e confiante para fazer esse tratamento, mas não deixe de fazer o tratamento se está bem indicado. E aí um outro ponto realmente em relação a isso, as segundas opiniões, às vezes a cirurgia foi mal indicada, não tem indicação de operar, às vezes o paciente vai para um médico que o médico indica cirurgia para todo mundo. Infelizmente existem profissionais assim, e acaba que em alguns casos, quando faz uma cirurgia assim, dá errado e o paciente depois se arrepende de ter feito a cirurgia. Então é interessante que todo paciente que vai passar pela cirurgia da tireoide tenha certeza e saiba claramente o porquê de operar, pois caso não dê certo, né, a pessoa aceita melhor aquela complicação. Risco existe até atravessar a rua, a gente não vai ficar correndo risco de forma desnecessária. E é importante sempre saber que existe risco nas duas situações, em operar e em não operar. Se você não opera, o problema pode piorar, então você está correndo risco também. A cirurgia está muito bem indicada quando o risco, né, é bem menor do que o benefício. Então, acho que cobri boa parte da recuperação da cirurgia. Faltou só falar sobre atividades físicas e atestado, né? Nas cirurgias que eu opero, eu costumo dar um atestado de 15 dias, alguns pacientes 30 dias, depende muito do tipo de trabalho e depende muito do tamanho da cirurgia, mas a maioria dos pacientes eu entrego um atestado de 15 dias e caso o paciente precise, note que ainda não está bem, a gente estende para 30 dias.
para atividades leves, após uma cirurgia da tireoide, com 7 dias a maioria dos pacientes já está livre para fazer praticamente tudo. Para atividades mais intensas, por exemplo, ir para academia, levantar peso, fazer força, correr, em geral é recomendado pelo menos 30 dias de repouso, porque quando você faz força, você pode forçar a região do pescoço, pode inchar, pode soltar alguma ligadura de um vaso, pode piorar um seroma. Então, em geral, o ideal é que o repouso seja de 7 dias para atividades leves e 30 dias para atividades mais intensas, tá? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo, valeu, já se inscreve no canal, curta esse vídeo, comente como foi a recuperação da sua cirurgia, se esses vídeos aqui no YouTube te ajudaram a enfrentar esse problema sem medo, porque é isso aqui o meu objetivo, eu gravo esses vídeos justamente para ajudar pessoas que nem são meus pacientes, mas que estão aqui para aprender mais sobre as doenças da tireoide, sobre a cirurgia e de certa forma ajudá-las a superar tudo isso que para mim é o dia a dia, mas para o paciente é uma coisa tão nova, né, e tão angustiante e assustadora. Então não tenha medo, vai dar tudo certo.